Pessoal, vocês estão vendo uma apresentação? Sim. 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 Perfeito. Sim. Então, pessoal, a nossa primeira aula de geografia, tá, é sobre noções de espaço, que é um conteúdo fundamental, né, para a gente conseguir fazer uma compreensão geográfica ampla, né. E o primeiro tópico que a gente precisa analisar aqui é o que é o espaço geográfico, tá? O que é espaço geográfico? E isso é bem abrangente, né? O que poderia ser espaço geográfico? O espaço geográfico, pessoal, ele é uma unção. A geografia, ela é uma ciência que a gente chama de ciência de síntese, tá? Então, ela analisa o espaço habitado e as transformações do espaço habitado feitas pelo ser humano. Então, o espaço geográfico nada mais é do que o espaço natural modificado pelo ser humano. Isso é o espaço geográfico, tá? É o espaço natural modificado pelo ser humano, tá? Aqui tem uma foto do Rio de Janeiro, né? Ali antes da colonização, né? Enfim, sem a modificação antrópica, né? Quando vocês verem modificação antrópica, antropismo, né? Vem de antropologia, né? Ser humano. Então, sem modificação antrópica, paisagem natural, né? É a da primeira imagem. A da segunda imagem é quando houve, né? Depois, né? Da antropização da paisagem, né? Das modificações que o homem, que o ser humano provocou na paisagem geográfica, né? Então aqui a gente vê a gente tem uma ideia clara do que é o espaço geográfico, certo? Alguém tem alguma coisa de errado nesse mapa aqui? Tá de cabeça para baixo. Tá de cabeça para baixo, queria que alguém falasse isso. Muito bem. Na verdade, pelas convenções que a gente usa hoje, ele estaria de cabeça para baixo. Mas vocês sabem que o globo, né, ele tem um formato cilíndrico, né, ele é uma geóide, então ele não tem cabeça para cima e nem cabeça para baixo. Ele poderia simplesmente estar em qualquer, ele poderia ser representado assim como ser representado da maneira que se é representado. Por quê? Porque ele não está em cima de nada e nem embaixo de nada, certo? Ele, digamos assim, flutua no universo, né? Então ele não tem em cima e nem embaixo, certo? Então, eu coloquei isso só para a gente perceber que as cartografias que a gente analisa por aí, elas nos dão uma impressão que pode ou não ser equivocada, certo? Por exemplo, a gente tem a ideia de que os Estados Unidos está a norte, né? Está no hemisfério norte. Mas quem disse que os Estados Unidos estavam no hemisfério norte é uma convenção, né? Como a Terra ela flutua, digamos assim, não há norte e nem sul, certo? Então a Terra poderia ter essa representação aí que vocês estão vendo. Perfeito? Uhum. Alguma pergunta, pessoal? Vamos seguindo então. Então, pessoal, para se orientar no espaço, tá? Convencionou-se, e aí sim a gente fala que é uma convenção, né? Porque não existiria norte, nem sul, nem leste, nem oeste, né? Mas isso é uma convenção, né? A cartografia convencionou o que seria norte, o que seria sul, né? Então, criou esse símbolo bonito que chama Rosa dos Ventos. Vocês já ouviram falar em Rosa dos Ventos? Sim? Já. Sim. Perfeito. A Rosa dos Ventos, ela tem os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste.
e os pontos colaterais, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, certo? A partir delas, nós conseguimos, olha só que loucura, a partir delas, nós conseguimos chegar em qualquer parte do planeta. Qualquer parte do planeta, certo? Ah, sei lá, eu tô indo na casa de alguém, eu coloco o endereço no Waze ou no Google Maps, certo? Esse endereço que o Google Maps ou que o Waze vai localizar, ele é baseado em coordenadas geográficas, certo? Esses sistemas operacionais modernos, esses tipos de GPS modernos que nós temos hoje, eles são todos calcados nisto, tá? Em fazer todo o cálculo que eles fazem para dar um ponto correto, eles são baseados em coordenadas geográficas, certo? Que é o que nós vamos ver um pouco hoje, para nós iniciarmos esse conteúdo de geografia com noções de espaço. Pessoal, é importante que vocês não fiquem com dúvida, podem me interromper a qualquer momento, certo? Sem problema, tá? Vocês estão aí nesse sábado de sol, olhando uma aula de geografia, poderiam estar fazendo outra coisa, mas não, estão aqui porque tem um propósito, né? E o propósito é ingressar aí na universidade, né? Aqui, de novo, a nossa Rosa dos Ventos, que ela além de ser um símbolo geográfico, ela é muito bonita, né, gente? Um símbolo. Antigamente havia uma companhia aérea no Brasil chamada Varig, e o símbolo da empresa era esse aí, que ela ia para todos os cantos do mundo. Ela fez essa analogia e fez uma Rosa dos Ventos de símbolo, como, né? Nós vamos para todos os lugares, e a Rosa dos Ventos aponta para todos os lugares, certo? Ó, este é um menino aqui, né, se localizando no espaço, certo? Como que nós sabemos onde é o leste e onde é o oeste? Como que a gente sabe isso? Assim, no nosso dia a dia. Nossa, muitas pessoas respondendo. Assim, pessoal, ó, o Sol, tá? Sempre nasce em leste, aqui onde nós estamos. Sempre nasce em leste e se põe em oeste, certo? Sempre nasce em leste e se põe em oeste. Independente da época do ano. O Sol, ele muda um pouco de posição, tá? Ele pode ir um pouco mais para nordeste ou um pouco mais para sudeste, dependendo da época do ano, mas ele sempre vai nascer para o lado do leste, certo? Nós nunca vamos conseguir ver o pôr do sol na praia, certo? Não tem como ver o pôr do sol na praia. Por quê? Porque o sol nasce de dentro do mar. Ele vai se pôr do outro lado. Então, se tu quer ver o sol nascendo ou se pondo, tem que acordar bem cedinho, né? Quer ver o sol nascer? Tem que acordar bem cedinho e ir para a beira da praia. Não tem como olhar o sol se pôr de dentro do mar aqui de onde nós estamos. Agora, por exemplo, tá? O Lago Guaíba, em Porto Alegre, ele está a oeste de Porto Alegre. Então, é possível ver o pôr do sol do Guaíba, porque o Guaíba, ele está para o lado que o sol se põe. Já o mar, ele está para o lado que o sol nasce. Então, é impossível ver o pôr do sol de dentro do mar, certo? Então, com isso, vocês sabem para onde é o leste e para onde é o oeste. Perfeito? Vocês sabiam disso? Devem saber, né? Aí não tô vendo o chat, tem que ir lá olhar o chat, ver se alguém colocou alguma coisa, que eu estou com uma tela aqui. Alguns de vocês. Por enquanto não. Obrigado, Milady, muito obrigado. Então, pessoal, agora dando uma olhada sobre os polos magnéticos e polo geográfico, tá? Alguém já ouviu falar sobre isso? Talvez sim, talvez não, né? Mas assim, a Terra, tá? A Terra, ela tem um campo magnético, certo? Antes de a gente usar, assim, né, Google Maps e Waze, existia um equipamento
chamado bússola, que eu usei muito na faculdade, porque a faculdade de geografia ela não permite que a gente use essas coisas assim de hoje, né? A gente precisa saber se localizar por um GPS analógico, né? Por bússola, etc. As bússolas, pessoal, elas sempre apontam para o norte. Mas e por que que elas conseguem apontar sempre? Como é que elas se localizam, digamos assim? Por conta do magnetismo da Terra, pessoal. A bússola, ela é atraída pelo magnetismo da Terra, certo? A parte interior da Terra, que nós vamos ver em outra aula de geografia, ela é formada sobretudo por metal fundido, tá? A, a, a parte interna da Terra tem muito ferro e muito níquel, tá? Então, esses materiais, eles atraem, né? Um ímã, por exemplo, um ímã tu consegue colar no metal, porque metal atrai, né? Determinados materiais. Esse é um caso, certo? Então, a Terra tem um magnetismo. E esse magnetismo aponta para um polo norte magnético, certo? Que está aqui, ó. No polo norte magnético, certo? Esse magnetismo da Terra, esse polo norte magnético, ele vai mudando ao longo dos anos, certo? Ele não é fixo, não está sempre no mesmo lugar. Então, o magnetismo da Terra, como ele está em constante movimento, o polo norte magnético, que é para onde ele aponta, também vai estar modificando seu lugar, certo? Então, não haveria como, pessoal, nós fazermos todas as coordenadas geográficas do planeta Terra baseado no polo norte magnético, porque ele está sempre mudando. Imagina, toda semana, todo mês, a gente precisaria mudar todas as coordenadas geográficas da Terra por conta do polo norte magnético que mudou. Então, isso seria impossível, certo? Imagina, toda semana, todo mês, nós vamos mudar todas as coordenadas da Terra. Seria muito trabalhoso, seria impossível. Então, convencionou-se, né, a Real Academia Inglesa de Geografia, acho que foi quem fez isso, tá? Ela convencionou o que seria o Polo Norte geográfico, que é um ponto fixo que não muda, próximo ao que seria o Polo Norte magnético, certo? Para que todas as convenções da Terra usassem este ponto, certo? Então, o Polo Norte que a gente vê nos mapas, o Polo Sul e o Polo Norte, é o Polo Sul e o Polo Norte geográfico, certo? E não o magnético. Perfeito? Alguma dúvida? Algum questionamento? Espero que tenham entendido. Toda a primeira aula aqui no curso, vocês ficam um pouco mais quietinhos. Espero que depois vocês falem mais. Muito bem. E agora é que a coisa fica mais legal ainda, porque a gente vai se localizar no espaço efetivamente. Para bem se localizar em qualquer parte do planeta, foram criadas as coordenadas geográficas, já falei aqui para vocês, né? Que são constituídas de linhas horizontais e verticais chamadas de latitude e longitude, certo? Latitude e longitude. Essa aqui certamente vocês já ouviram falar, né? Com a latitude e a longitude, a gente chega em qualquer ponto do planeta. Ó, o que é a latitude? A latitude, ela é zero na linha do Equador, certo? O Equador é latitude zero, e conforme vai aumentando, até 90 graus norte no Polo Norte, ou até 90 graus sul no Polo Sul. Então, o centro da Terra é zero, conforme vai subindo, vai aumentando a latitude, ou conforme vai indo para sul, vai aumentando a latitude também. O meio da Terra é o zero, certo? E os polos são 90, então tu pode ter até 90 graus norte ou até 90 graus sul. E o 0 grau está no Equador, no centro da Terra. Perfeito? Vocês querem, enfim, decorar a latitude, pessoal? Ó, a latitude, o centro é o zero e ela aumenta para norte e aumenta para sul. Então, relacione com o cachorro latindo, ó, latitude, latitude. Ele tá com a boca fechada, a latitude é zero. Quando ele abre a boca, a latitude aumenta.
certo? Para vocês não confundirem com longitude, né? E Porto Alegre encontra-se exatamente em cima do paralelo 30 graus sul de latitude, tá? Então, nós estamos abaixo da linha do Equador, né? Estamos no paralelo 30, certo? Vejam que ainda há 60 graus para nós chegarmos no Polo Sul, né? Que é o 90 graus sul, certo? Gravataí tá em 29, alguma coisa, tá? Não chega a ser no paralelo 30, um pouco antes do paralelo 30, Gravataí. Certo? Alguma dúvida? Por enquanto está tranquilo, professor. Ah, que bom. Qualquer coisa, vocês perguntem, pessoal. Assim, como eu não tenho muitas aulas com vocês, eu e a Procarol, as minhas aulas acabam sendo um pouco densas, porque eu quero poder dar a maior quantidade, assim, de informações, né? Que vocês podem pegar, enfim, o que mais cai efetivamente nos vestibulares aí, no Enem e na URG, sobretudo. Hoje em dia, o vestibular da URG é 15 questões, né, de geografia. Na minha época era 25, pessoal. Olha, tá melhor um pouco, diminuiu 10 questões em cada matéria, né? No período pré-histórico, lá, quando eu prestei vestibular e entrei para fazer geografia. Cheguei em casa e disse, quando eu passei, né, a minha mãe ficou, ai, tu vai fazer geografia, meu filho? Eu digo, vou, mas vou fazer geografia. Sou realizado, gosto muito de geografia. Então, sei lá, né, para vocês, assim, fazerem o que vocês efetivamente querem fazer e não o que os outros dizem. Faz isso, faz aquilo, né? Não adianta a gente fazer o que a gente não gosta. Muito bem. Aqui, pessoal, a gente está analisando o mapa do planeta Terra, né? Dividido por dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. O que divide os dois hemisférios? A linha do Equador, que é uma linha imaginária que passa exatamente no centro da Terra, certo? Esta linha que passa exatamente no centro da Terra divide o hemisfério norte e o hemisfério sul, certo? É a mesma linha do paralelo zero de latitude. Estão vendo aqui, né? Então, se for para norte, a latitude é norte. Se for para sul, a latitude é sul. E agora a gente chega na longitude, que é a prima da latitude, né? Também chamado de meridiano, tá? Ela se estende do polo norte ao polo sul, tá? E possui um marco zero no meridiano de Greenwich, tá? Que é uma linha imaginária que passa perto da Inglaterra, que vai do polo norte até o polo sul. Olha aqui, ó. Ela atravessa a Terra verticalmente e não horizontalmente, que nem as linhas da latitude. Estão vendo? Perfeito. Ela aqui é o zero, Greenwich é o meridiano zero, e ele vai aumentando conforme vai para leste ou conforme vai para oeste, certo? Ele aumenta. Até chegar numa linha que está exatamente oposta a Greenwich, que é o antimeridiano de Greenwich, ou linha internacional de mudança de data, tá? Que fica exatamente do outro lado da Terra. Aí lá a contagem começa toda de novo. A longitude é um pouco mais difícil de entender, certo? Mas Greenwich é o ponto zero da Terra, que é uma linha imaginária, certo? Que passa mais ou menos ali por cima da Inglaterra, numa cidade chamada Greenwich, por isso esse nome. É Greenwich que fala, né? A gente fala rápido, a gente é portuguesa a palavra. Conforme tu vai para leste ou conforme tu vai para oeste, vai aumentando o meridiano, certo? Então, o meridiano de Greenwich divide também em dois hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste da Terra, certo? Conforme a gente vai vindo para leste, vai aumentando. Conforme a gente vai vindo para oeste, vai aumentando. Vocês viram que lá no paralelo, conforme a gente ia para norte ou para sul, aumentava. E agora, no meridiano, né, na longitude, conforme a gente vai para leste ou para oeste, também aumenta. Então, pessoal, se nós juntarmos as duas informações, certo? A gente vai poder dividir a Terra em 4 grandes blocos, né? O norte, o sul, o leste, o norte, o sul, o leste e o oeste, certo? Então, nós conseguimos endereçar qualquer parte da Terra em qualquer momento, certo? Aqui está o meridiano de Greenwich, ó, como eu disse, ele passa em cima da Inglaterra.
e a linha do Equador, certo? E olha só que loucura. Com esta informação, como eu falei para vocês, nós conseguimos endereçar, nós conseguimos chegar em qualquer ponto da Terra, certo? Que nem ali, ó, eu marquei o ponto E aqui para vocês, né? Vocês sabem que, agora vocês sabem, né? Ou talvez já sabiam, que do Equador é o ponto zero da latitude. Conforme tu vai para norte ou conforme tu vai para sul, vai aumentando. E que Greenwich é o ponto zero da longitude. Conforme tu vai para leste ou conforme tu vai para oeste, vai aumentando. O ponto E, tá? Sabendo que a linha do Equador é latitude zero, que o centro da Terra é latitude zero, qual é a latitude do ponto E? Alguém poderia me dizer? -1. No caso, seria zero, porque ela está exatamente em cima da linha. É que tá, o desenho está um pouquinho para baixo, né? Mas a ideia aqui era representar bem na linha, tá? Então, em tese, ela é zero, tá? E a longitude, vocês poderiam me dizer, sabendo que aqui em Greenwich é longitude zero e que para leste ela aumenta e para oeste também, o ponto E tem qual longitude? Alguém poderia me dizer? 20? 20, exatamente. 20 graus oeste. Muito bem. Então, a gente pode dizer que este ponto é 0 grau de latitude, nem para norte nem para sul, porque é zero, né? 20 graus oeste de longitude, perfeito? Então, nós conseguimos... Ó, esse slide mais bonitinho é a minha colega que fez, a Carol, tá? Eu não tenho criatividade para isso. Eu fiz todas as perguntas para vocês, né? Então... Ele não está em nenhum hemisfério, porque ele está exatamente no meio da linha, né, pessoal? É exatamente zero. Tá? Ó, ponto E, latitude zero. Qual a longitude do ponto E? Parará, parará, parará. Hemisfério oeste, né? Ó, 20 graus oeste, o que nós havíamos dito. Perfeito. O que nós vimos já, né? Então, a latitude zero, longitude 20 graus oeste. Certo? Entenderam isso? Tranquilo? Tranquilo. E o ponto D ali? Vamos ver o ponto D. Acho que tem tempo, né? Vamos ver o ponto D ali. Vocês estão vendo o ponto D? Alguém poderia me dizer a latitude do ponto D? Né? Do ponto D, aqui, ó. Não é zero. 10? 10, isso, muito bem. 10 graus sul, tá? Latitude 10 graus sul. Se ele tivesse aqui, seria 10 graus norte, porque, como a gente viu, o Equador é o zero. Certo? E alguém poderia me dizer a longitude do ponto D? 20. 20 graus 20. leste? Muito bem, 20 graus leste. Isso mesmo. Isso mesmo. Perfeito. Depois aí, ó, fica de tema de casa vocês fazerem o A, o B e o C para decorarem. Como é que faz? Decorar é um troço meio arcaico, né, para nossa educação. A gente não decora, a gente aprende, né? Constrói o conhecimento, mas tem coisas que meio que tem que decorar mesmo, né? Isso aqui é uma delas. Tá? Então, é isso aí. Pessoal, longitude e latitude cai sempre na URGS, tá? Se alguém tá tentando fazer aí, tem por objetivo passar na URGS, longitude e latitude cai sempre. Podem me perguntar, podem me chamar, tem meu número, eu acho, no grupo ali, né? Eu tô no grupo que vocês estão. O meu nome é Vitor, né? Já falei. Procurem lá, me chamem, tá? Qualquer dúvida. Esses slides vão ficar disponíveis também para vocês. Para vocês. Oi, eu não te ouvi. Alguém falou comigo? Acho que não. Esses slides vão ficar disponíveis, então, para vocês, enfim, analisarem a qualquer momento. Certo?
E agora nós vamos entrar para os movimentos da Terra, ó. Já que a gente já sabe se localizar, nós vamos entrar para os movimentos da Terra, certo? Rotação e translação. Pegar essa cola? Pessoal, quem está com o microfone aberto, por favor, desligue. Muito bem, vamos lá. O que é um movimento de rotação, pessoal? Qual é a diferença dele para translação? A rotação, ela gira é movimento. no eixo. Isso, é o movimento, é o movimento da Terra ao redor dela mesma, né? Sobre o seu próprio eixo, né? Ao redor do seu próprio eixo. E qual é a principal consequência do movimento de rotação? Os dias e as noites. Perfeito, nós estão muito bem. Isso mesmo. Sem a rotação, nós não teríamos dias e noites no planeta Terra. Certo? Ela leva em torno de 24 horas para completar o seu ciclo completo. Não é exatamente 24 horas, nós vamos deixar por 24. E sempre enquanto um lado é noite, o outro é dia, e assim sucessivamente num interstício de dias e noites, né? Que graças ao movimento de rotação nós temos acesso, né? Vejam como o planeta Terra é perfeito, né, gente? Ele fez um movimento para nós, para exatamente nós termos dias e noites, né? E imagina se fosse só noite ou se fosse só dia, né? Seria impossível. Então há um movimento que faz com que haja esse interstício, que é o movimento de rotação. Aqui a gente vê, né? Conforme a Terra vai girando a parte que é noite, quando ela chegar do outro lado do sistema, quando ela chegar do outro lado do sistema solar, não. Quando ela fazer toda a volta ao redor do seu próprio eixo, a parte que é noite vai ser dia, a parte que agora é dia vai ser noite, né? Muito bem. A partir desse movimento, tá? A partir do movimento de rotação, nós conseguimos dividir a Terra em fusos horários, certo? Fuso horário é uma convenção, né, gente, que, enfim, foi feita para que a gente tenha uma maior precisão do tempo, né? Imagina se não tivesse o fuso horário, não existiria a hora, né? Ou seria sempre a mesma hora em todos os lugares, aí ao meio-dia seria noite, não, né? Então houve um processo, um trabalho, um processo de convenção para que existissem fusos horários. Perfeito? Então, o fuso horário é a divisão das horas em diferentes partes do mundo, por causa das diferenças de iluminação do Sol, como eu falei. Se numa parte é dia, outra é noite, não pode todas as partes do planeta Terra terem o mesmo horário, né? Então, considerando que o dia tem 24 horas, e se a gente pensar o planeta como uma circunferência que possui 360 graus, olha só que impressionante. Eles pegaram os 360 graus de circunferência do planeta e dividiram por 24, que é o número de horas que tem um dia, né? Então, isso dá 15 graus para cada hora, certo? Então, a gente pega os 360 graus do planeta e divide em 24. Dá 24 pedacinhos de 15 graus cada um. Fica isso aqui, ó, pessoal. Tá? Esses aqui são os fusos horários. Desta linha até esta linha, nós temos 15 graus de longitude, certo? 15 graus, aí aqui 15 graus de novo, depois aqui 15 graus, 15 graus, 15 graus. A cada 15 graus, nós aumentamos ou diminuímos uma hora, certo? Por convenção, pessoal, por convenção. Quando nós vamos para leste, a hora aumenta. Quando nós vamos para oeste, a hora diminui. Nós saímos de Porto Alegre e vamos para o Acre. O Acre está 2 horas atrás de Porto Alegre, ó, porque ele está a oeste. Então a gente sai daqui meio-dia, lá é 10 horas da manhã. Agora, se nós sairmos daqui e formos para Londres, por exemplo, ou para Lisboa, em Portugal, se aqui é meio-dia, lá vai ser que horas? Meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde. Estão vendo? Está na frente.
Então, quanto mais nós formos para leste, a hora aumenta. Quanto mais nós formos para oeste, a hora diminui. Perfeito? Por que que tem essas modificações aqui, ó? Essas adaptações nos fusos para ajustar as regiões dos países, né? Se não fosse isso, uma linha poderia cortar uma cidade ao meio, por exemplo, e a mesma cidade teria 2 horas diferentes no mesmo dia. Então, para que isso não ocorra, né, aconteceram essas modificações aqui, ó, esses recortes nas linhas originárias. Não tem as linhas originárias aqui, tá? Mas, por isso que aconteceram esses recortes aqui, ó, certo? Para que não ficasse muito fora de... Enfim, né, para que uma cidade não tivesse 2 horários, ou um estado, coisa assim. Perfeito. Alguma pergunta, pessoal, sobre fuso horário? Não, Tranquilo? Mesmo? sim, tranquilo. Então tá. Professor, para a Oi. gente saber, é a leste, por exemplo, se a gente está ali com a longitude e latitude, 15 Aham. graus, a gente vê na longitude. Isso aqui é tudo baseado na longitude, tá? O fuso horário é baseado na longitude, tá? Então, aqui seria o meridiano de Greenwich, né? No zero aqui, certo? E conforme nós vamos para leste, a hora aumenta, e conforme nós vamos para oeste, a hora diminui, certo? Então, se, por exemplo, aqui é meio-dia, aqui vai ser 1 da tarde, e aqui vai ser 11 da manhã. 11 da manhã, 10 da manhã, 9 da manhã, 8 da manhã, 7 da manhã. E aqui é o contrário, 2 da tarde, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde. Perfeito? Cada fuso horário tem o tamanho de 15 graus de longitude, né? Porque basicamente eles pegaram os 360 graus da Terra e dividiram por 24, que é o número de horas do dia, né? Ficou 15 graus para cada hora, no caso, né? 24 pedacinhos de 15 graus, certo? A URGS ou o Enem nunca vão cobrar uma questão de vocês sem colocar um mapa parecido com esse, certo? Não é uma obrigação vocês decorarem todos esses fusos horários, né? Claro, quem quiser, assim, quero fazer Alguém quer fazer geografia? Nunca tem, né? Mas não gosto de perguntar. Alguém quer fazer geografia, pessoal? Podia alguém, né, me falar, Bástor, eu quero fazer geografia. Ninguém quer fazer geografia. Eu imaginei já. Eu me lembro quando eu estava estudando para URGS, assim, eu fiz um, era um cursinho de revisão e tal. Quando me perguntaram, assim, eu disse, eu quero fazer geografia. As pessoas ficaram, meu Deus, ele quer fazer geografia, tipo, né? Que loucura. Porque realmente eu acho que hoje são poucos que querem, né? As licenciaturas, eu acho, de uma maneira geral, né? Poucas pessoas querem ser professor hoje, né? Mas se alguém ainda está em dúvida, de repente, aí, quiser ser professor. Tem mais umas 2, 3 dúvidas ali no chat. Ah, tá, tem dúvidas no chat, eu vou olhar. Pararam. Ah, tá bom, sim. Oh! Tu quer fazer geografia, Kelvin? Parabéns, isso aí. Não entendi por que Londres está a 3 horas, porque ele está bem em cima de 01. Sim, ele está em cima do zero, certo? Mas Londres, no caso, está a 3 horas do Brasil, tu entendeu? Não a 3 horas, assim, da convenção. Ela é fuso horário zero, realmente. Ela, no caso, fica a 3 horas do Brasil, porque o Brasil está em fuso horário -3. O Brasil, ou a nossa região aqui, está em fuso horário -3. Então, baseado nisso, né, a gente chega nessa... O que representa os espaços que estão em vermelho? Alguns países, pessoal, fizeram horas quebradas para os seus próprios fusos. Tipo assim, quando aqui é 2 horas, lá é 2h30, entendeu? Eles convencionaram isso, porque eu não sei, né?
Alguns países fizeram isso, e aí o mapa representou por essas horas quebradas, certo? Então, os espaços em vermelho são isso, esses horários quebrados. Professor, Oi, como é que era que tu falou ali? Pra qual lado aumenta, pra qual lado diminui as horas? Eu sim, para não leste entendi. aumenta, para oeste diminui, Ah, tá, obrigado. certo? Como os minutos funcionam com este sistema? Na verdade, os minutos, no caso, tu quer dizer das coordenadas, né? Os minutos das coordenadas geográficas por exemplo, sei lá, né, tu não está numa linha de latitude ou de longitude exata num ponto, um determinado ponto. Aí, então, é um lugar onde a latitude ou a longitude vai dar um pouco quebrada, porque não está bem em cima de um meridiano ou de um paralelo. Então, usa-se esses minutos para, enfim, para adequar, né, para nós conseguirmos chegar. É como se fosse, por exemplo, dá para dizer tanto minutos quanto dá para dizer, sei lá, 29 graus, vírgula 77, vírgula alguma coisa, ou minutos, dá para usar as duas nomenclaturas, certo? Mas minutos é quando dá uma coordenada quebrada, né? Que nem que Gravataí, por exemplo, a gente tem 29 graus e 57 minutos, mais ou menos. Então, não tá no 30 e nem tá no 29, tá entre um e outro. Então, é isso. Kevin, espero que tenha te dito. A Juliane quer fazer biologia, ótimo, tá? A Crislane quer ser professora também. Eu gosto de biologia também, Julia. Entendeu? Ótimo, perfeito. Qualquer coisa, mandem novas mensagens. Que hora é, gente? Não posso me passar pelo 43. Eu vou até às 10, né? Alguém sabe? Eu acho que é até às 10. Isso, prof, até às 10. Depois é outra aula. Perfeito. Aqui, ó, pessoal, a gente estava vendo os fusos horários. Vejam que o Brasil, por ser um país de extensões continentais, ele tem mais de um fuso horário. E aqui a gente representa os fusos horários do Brasil, ó. Tá? O GM3, o GMT-3 aqui, ó, tá? Ele é -3 com relação ao fuso zero, né? Que é aquele lá de Londres. Ele é o que eles chamam no jornal no horário de Brasília. Quando falam, no horário de Brasília, 21 horas. É esse aqui, ó. Esse aqui é o fuso horário de Brasília, que é a maior parte do país. Certo? Ou pelo menos os estados mais populosos, né? Então, o fuso horário -3 é o fuso horário de Brasília. Certo? Mas o Brasil tem mais 3 fusos horários. Tem o fuso horário da Amazônia, que é esse aqui, que pega os estados, os dois Mato Grosso, né? Rondônia, o Amazonas e Roraima. Esse pedaço do Pará passou para o fuso -3, tá? Olha que loucura. O estado, antigamente, ele era dividido em 2 fusos horários. Mas esse pedaço aqui convencionou-se que seria o horário de Brasília. Então, não é mais o -4, tá? O -4 são esses 5 estados aqui. E nós ainda temos o horário do Acre, tá? Que é -5 em relação a Londres e -2 em relação a Brasília, que é o -3, certo? E nós ainda temos um horário que está mais adiantado que os outros, que é os horários das regiões insulares brasileiras, que é o que a gente chama de horário de Fernando de Noronha, certo? Está 1 hora na frente do horário de Brasília. Então, se aqui onde nós estamos, no fuso de Brasília, é meio-dia, em Fernando de Noronha é 1 da tarde. Em Manaus é 11 horas da manhã. E no Acre ainda é 10 horas da manhã. Eu não sei se vocês lembram antigamente, eu não sei se ainda é assim, mas as eleições para presidente, por exemplo, eles começavam a apuração só às 7 horas da noite. Por quê? Se as urnas fechavam às 5 horas da tarde. Porque lá no Acre as pessoas ainda estavam votando. Porque lá o horário é diferente. Certo? Então precisava a última urna ser fechada lá no Acre para se começar a contagem dos votos, né? Então esse é só um exemplo, né? Então isso é bem inusitado, assim, né?
Pode ser que, por exemplo, tu pegue um voo aqui, sei lá, de Brasília e vá para o Acre, e o voo dura 1 hora até o Acre, então tu vai sair de Brasília meio-dia, vamos supor, e tu vai chegar no Acre 11 da manhã. É como se tu tivesse voltado no tempo. Percebe? Tu voltou no tempo. Mesmo o voo durando 1 hora, né? Tu tá 1 hora atrás de onde tu tava, porque tu foi 2 fusos horários para trás. Aqui, então, ó, eu não me lembrava que tinha esse slide, então eu falei, né? Mas tá aqui, né? Os fusos horários brasileiros. O do Acre, o da Amazônia, o de Brasília e o de Fernando de Noronha. Aqui é mais um mapa com os fusos horários, né? Certo? E aqui agora a gente vê a mudança de dia, certo? Vamos supor que aqui, então, é meio-dia, certo? É meio-dia aqui no fuso horário de Greenwich. Então aqui vai ser 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, certo? Aqui é meia-noite. E quando chega a meia-noite, o que acontece? Esse horário aqui vai ser qual? Percebam que passou a linha internacional de mudança de data. Então muda o dia. Certo, pessoal? Olha aqui, ó. Há uma linha internacional de mudança de data. Certo? Onde enfim, onde muda o dia, né? Se aqui é um dia, aqui é outro dia. Tem um slide que dá para, ó. Vamos supor, tá? Aqui nós estamos vindo a oeste, a oeste, a oeste, até que nós chegamos na linha internacional de mudança de data. A partir do momento que a gente ultrapassa essa linha, a gente já avançou 24 horas. Certo? A gente já avançou 24 horas. E se nós estamos vindo daqui, ó, e nós ultrapassamos essa linha, nós recuamos 24 horas. Certo? Parece meio louco, né? Mas é exatamente isso. Essa linha, ela avança ou recua 24 horas. Só o fato de passar por ela. Certo? Porque, ó, aqui, nós estamos aqui. Enfim, no horário de Brasília, certo? Se nós formos para cá, o horário vai aumentando. Se nós formos para cá, né, eita. Se nós formos aqui para oeste, o horário vai diminuindo. Vocês já viram isso. E quando nós ultrapassamos essa linha aqui, nós viemos para esse lado aqui, onde o horário está o mais adiantado possível. Então aqui nós avançamos 24 horas, certo? Passando essa linha aqui, que é a linha internacional de mudança de data, nós avançamos 24 horas. E se nós viemos aqui da Austrália e estamos indo para o Brasil, quando o avião passa por essa linha, ele recua 24 horas. Olha aqui, ó, essas ilhas aqui, ó. Essa ilha aqui pertence aos Estados Unidos, né, o estado do Alasca, e essa ilha aqui pertence à Rússia, a Sibéria, certo? Olha só que loucura. Aqui é 6 horas da manhã de domingo. E aqui é 6 horas da manhã de segunda-feira. Só o fato de atravessar esse estreito aqui faz com que a gente avance ou recue 24 horas. Vocês sabiam disso? Devem ter visto isso, né, na aula, em alguma ocasião. Não, eu nunca vi. Então isso acontece. Então, pessoal, se vocês peguem um barco, saiam dessa ilha e venham até essa ilha aqui, vocês recuaram ou avançaram 24 horas, certo? Essa é a linha internacional de mudança de data que a gente chama, né? Então essa é uma das curiosidades, né, da nossa geografia, que é a principal matéria, né, pessoal, que existe. É a mais bonita, a mais enigmática, né? Então, conforme nós vamos para cá, ó, nós inevitavelmente atravessamos essa linha aqui e viemos para aqui, onde ainda é 24 horas antes, né? Porque
a Terra está representada num plano, mas a Terra não é plana, tá, pessoal? A Terra é cilíndrica, certo? Então, nós temos a linha internacional de mudança de data por causa disso. Muito bem. Aqui nós temos questões, ó. Questões da URGS e do Enem, tá? Para vocês fazerem, certo? Esse slide vocês ignorem. Dúvidas pessoal, questionamentos, indagações. Ali naquela imagem de Rússia e Estados Unidos, o lado da Rússia aumenta ou diminui da Do linha lado, internacional de dados? se, Avança ou diminui 24 horas? se tu tá no Alasca e passa para a Rússia, aumenta 24 horas. Se tu tá na Rússia e passa para o Alasca, diminui 24 horas. Entendeu? Por quê? Porque a Rússia ela tá a leste de Greenwich. O Alasca tá a oeste. Isso, leste aumenta, oeste diminui. Não sei se Pronto. tu entendeu, Mas então Yasmin. só vai ter essa diferença de 24 horas se eu cruzar a linha de Greenwich, isso? Não, a linha internacional de mudança de data. Ah, tá. Não a linha de Greenwich. Eu tinha me perdido um pouco nessa questão. Não, vamos retomar ela. A Brenda, tu é de Macapá, Brenda? Que legal. Tu estás numa cidade onde o Trópico de Equador atravessa, né? Inclusive tem um monumento aí, né? Que é do monumento do equinócio, eu acho, né? Onde ele fica, onde, enfim, o Sol ele se projeta nele, né? Que legal. Do Amapá. A Ingrid quer ser enfermeira, baita profissão. Então, pessoal, assim, ó, retomando, tá? Vou voltar lá na apresentação para nós retomar certinho. Ó. Aí, esse mapa tá muito ruim. Esse aqui é melhor. Ó, aqui está Greenwich, tá, pessoal? No meio aqui é Greenwich, tá? Aqui na borda é a linha internacional de mudança de data, certo? É aqui na borda, ó. Nesta linha é que vai mudar 24 horas. Então aqui é meio-dia. Em Greenwich é meio-dia. Aqui é 1h da tarde, aqui é 11 da manhã. Conforme nós vamos andando, vai aumentando aqui, né? Para leste, vocês viram que o horário aumenta. Até chegar meia-noite aqui. Só que aqui tem a linha internacional de mudança de data. Então, vamos supor, se é segunda-feira, tu vai atravessar a linha internacional de mudança de data e aqui, do outro lado, vai ser domingo. Então, a linha internacional de mudança de data é esta aqui, ó. Tá? Que é a mesma linha, tá? Dos dois lados, porque o planeta é cilíndrico, né? Redondo. Certo? Essa Então, linha, ela tem um nome? É linha internacional de mudança de data. Esse é o nome. É o nome Ou dela. também chamado de antimeridiano de Greenwich. Tem esses dois nomes. Ou linha internacional de mudança de data, ou antimeridiano de Greenwich. Certo? Quando nós chegamos nela, o dia avança 24 horas ou diminui 24 horas. Esse aqui é um tema que é sempre bem recorrente. É sempre assim, sempre gera bastante dúvida. Vocês têm mais alguma... Perguntem, pessoal, vocês conseguiram compreender mais ou menos como é que funciona? O fuso horário, a internacional de mudança de data? A URGS adora isso. Agora eu consegui entender, prof. Obrigada. Entendi. Porque, tipo assim, né? O globo, ele é ali, enfim, nos slides, a gente representa ele no plano, mas ele é redondo. Então, pessoal, ó, aqui, ó, passa o meridiano de Greenwich, ó. O meridiano de Greenwich passa aqui. E a linha internacional de mudança de data vai passar aqui, ó, exatamente no antimeridiano de Greenwich. Aqui está o Polo Norte, né? E a linha vai passar aqui. Então, se nós estamos em Greenwich, para leste,
vai aumentando e para oeste vai diminuindo a hora, até chegar na linha internacional de mudança de data, Eu não que é onde nós vamos avançar ou recuar 24 horas. Esse globo aqui é quase um filho para mim. Perfeito? Ô, prof, só uma outra pergunta também. Se Claro. usar a linha para leste, ela aumenta as 24 horas, né? Isso? E isso, se nós estamos em oeste e vamos para leste, ela aumenta 24 horas. Se nós estamos em leste e vamos para oeste, ela diminui 24 horas. Tá bom, muito obrigada. De nada. Até podem anotar isso, né? Se. Simone, a lição de casa. Tem algumas questões no final do slide. Façam essas questões, né? Claro, não é não. Vocês, né? Não é que nem meus alunos lá do colégio, né? Se não quiserem fazer, não façam, mas é bom que façam, né? E tragam as dúvidas que vocês tiveram na próxima aula. Tem 3 ou 4 questões no final da apresentação de slides, que eu vou disponibilizar ela para vocês, e aí vocês façam, né? Até se vocês aprenderam. Eu sei que foi uma aula muito densa, com bastante conteúdo, né? Mas a gente precisa fazer assim para que vocês consigam, com algumas poucas aulas, né, pegar todo o conteúdo importante de geografia, né? E isso é um monumento equinócio do Marco Zero, exatamente, aí nos equinócios. Eu nem vou entrar no equinócio hoje, porque a gente vai ver isso em outra aula, translação, solstício e equinócio, senão vai confundir muito o pessoal. Mas aí, quando eu fizer essa aula, Brenda, eu vou trazer uma foto do monumento que tem aí em Macapá, que é o monumento do equinócio. Aliás, Macapá é uma cidade bem legal, né? Tem a Fortaleza de São José de Macapá, né? Que legal que tem gente tão longe aqui. Pensei que todo mundo era meio que de Gravataí, Porto Alegre, Redondeza. Certo, pessoal. Certo. Mais alguma dúvida? Perfeito. Ai, que bom, Thaís. Olha, qualquer coisa, pessoal, me chamem, né, enfim, no privado ali. Qualquer problema, qualquer dúvida, podem me chamar. Tem mais alguém de longe, além da Brenda, assim, que não é da região aqui? Eu sou de Gravataí, mais especificamente aqui de Morungava. Não sei se vocês conhecem Morungava. Que bom, ela é bastante conteúdo, mas dá para pegar. Ah, tem um colega do Paraná também. Cadê o colega do Paraná? Não sei, eu vi que alguém botou que era do PR. O Arthur é de Morungava. Ai, que legal. Onde é que tu mora aqui, Arthur? Eu moro um pouquinho antes de chegar no centro de Morungava. Eu moro na parada 94 da RS20. Ali, a Luana é do Paraná. Muito bem. Gente de Alvorada, era de Camaquã. De Gravataí tem bastante, da Natal, a Ana Paula aqui de perto também, mora na 89. Um pouquinho de Sítio do Beto, aqui perto. Na Neópolis também, aqui relativamente perto. Muito bem, então. Será que o colega que entra agora já está por aí? Esperar o colega entrar. Professora,
Oi. A questão ali da chamada, ela agora, essa outra colega vai ter uma nova chamada, é isso? Cada professor tem a sua chamada? Não, é uma chamada por dia. Ah, tá. Quem assinou aquela no início já. Tá resolvido. Tá, beleza. Obrigada. Assim, eu não sou da coordenação, né? Sou do aula. Eu não tenho muita informação, mas eu acho que é assim, tá? Que é uma chamada só e tá resolvido. Eu tenho uma pergunta. Pode Tipo perguntar. assim, eu cheguei atrasada porque eu não consegui achar o link. Como que eu faço pra falar que responder a chamada? Ah, tá. Eu acho que eles, ó, o Vitor colocou o link ali de novo, certo? Aí tu pode entrar ali. Pessoal, a Pro que me substitui já tá aqui. Então eu vou indo lá, agradeço muito vocês. Acho que foi uma aula muito boa. Qualquer dúvida me perguntem, podem me chamar, tá? Estou sempre disponível. Muito obrigado, Audrey. Enfim, muito obrigado por tudo. E a gente volta a se encontrar na próxima aula de geografia. Façam as Obrigado, questões sir. no final do slide, tá? Tchau. Um bom final de semana, cuidem-se. Tchau. Aproveita, você também. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia.